Vazou a lista e Pedro convocado, Pedrão. Calma, vamos falar sobre isso. Furto confirmado contra o Flamengo. Convocação da seleção brasileira, podendo ter até 7. Isso mesmo, 7 atletas do Mengão na lista. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meus amigos. E apesar da declaração, da atuação vergonhosa que nós tivemos do Flamengo ontem, lá no carpete do Atlético Paranaense, o Flamengo tá ali na briga ainda, porque, olha, veja, se você for olhar para o resultado devido às circunstâncias que o Flamengo se encontrava, até que o resultado não foi tão ruim não, viu? Resultado, falando de resultado. Você pega ali, olha o resultado. Levando em consideração as circunstâncias, o time jogou nada. Arbitragem roubando pra carilha. Até que não foi tão ruim, pensando por esse prisma. Agora, olhando a atuação do Flamengo, analisando a atuação do Flamengo, foi uma das piores atuações que o Flamengo teve no ano. Negócio patético, né? O que o Flamengo jogou. O Flamengo chega a 31 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Acima está o Palmeiras com 35 pontos, vencendo o Palmeiras. No próximo jogo, o Flamengo chega a 34 com um jogo a menos, pessoal, que é diante da equipe do Mirassol do Maracanã. Vai lembrar que o Mirassol não é aquele Mirassol do ano passado, que fazia chover, que não sei o quê. É outro Mirassol, né? Agora, também é o que eu sempre falo aqui, não dá para contar com o ovo no brioco da galinha. Há de retirá-lo, tá? Por isso que eu falava, ó, calma, não vamos contar também com a vitória aí contra o Atlético Paranaense, porque o ovo não saiu ainda, e não saiu, né? O Flamengo empatou o jogo, mas, em função das circunstâncias, até que foi um bom resultado. Mas e o Rossi, hein, gente? Nossa senhora, gente. O que está acontecendo com o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi? Porque já não é a primeira. Errar todo mundo erra, vai. Eu erro aqui, vocês me corrigem no comentário, vocês erram na vida de vocês aí. Agora, toda hora errou contra o Vitória. Errou ontem de novo. Aí eu lembro que no ano passado, aquele gol que ele tomou do Fluminense, errou também pateticamente. Será que toda vez vai ser isso? E o Rossi, eu já reparei o negócio nele, com ele não tem meio termo. Ou ele pega uma bola mesmo, ele fez até umas boas defesas lá, é bem verdade que o Viveiros estava impedindo, mas teve um outro lance que ele pegou a bola ali e estava difícil. Agora, quando ele erra, quando o Rossi erra, é pra errar bem errado mesmo. É pra ser aquele erro, meu amigo, Pô, a bola vem no cara, o cara... Não sei nem se é bracinho de jacaré isso, cara. Bracinho de dinossauro, o pessoal apela bracinho de dinossauro, bracinho de jacaré, mas assim, mão de raquete. Mão de cimento, aí a bola vem... Eu não entendi, rapaz, eu fiquei sem entender. Vocês ficaram com essa sensação também? Porque eu tava vendo o jogo, tava eu, o Godó WL aqui vendo o jogo, fazendo react lá nos Três Irmãos Fla React, e eu fiquei sem entender, assim, a bola pra mim tinha até batido na rede do lado de fora. Aí eu vejo o Speed Mendonça sair correndo, comemorando, a torcida do Atlético comemorando, ué. Aí o Gordon olha pra mim, o que pegou? Caralho, gol dos caras. Aí eu vou ver o replay, o Rossi. Ah, Rossi. Aí é brincadeira, né, bicho? Aí é brincadeira. Não pode, gente. Aí acho até que é hora de fazer uma reflexão e botar o André pra pelo menos mexer com o brilho do Rossi. Será que o Rossi ele tá muito cheio de si? Ah, eu sou soberano aqui no gol do Flamengo e que não sei o quê. Será que é isso? Bota o André pra jogar um joguinho aí, então.
né? Contra o Estudiantes aí, pra ver se dá uma mexida no brilho dele, porque parece que ele tá muito autoconfiante. Sabe? Bruno Henrique foi o melhor, tá, gente? Bruno Henrique foi o melhor. Mesmo entrando, jogando 10, 15, 20 minutos ali, foi o melhor, mudou o jogo e fez o Flamengo vencer esse jogo. É bem verdade, teve o lançamento do Léo Pereira, que não fez um bom jogo, tá? Mas deu um baita lançamento lá pro Bruno Henrique. E o Pedro fez a obrigação dele, que é fazer gol. Aliás, não obstante o gol... Agora eu vou mexer no vespeiro. Agora, sabe quando você era criança e você ia lá, tua mãe dizia pra você, meu filho, deixa o marimbondo quietinho ali, não mexe na casa do marimbondo. Tá bom, mamãe. Aí você ia lá e mexia, eu vou mexer agora. O Pedro não está jogando nada. E já não é de hoje. Terceiro jogo seguido que ele não joga nada. Aliás, para não colocar nada, ele fez o gol. Porém, disjuntor desligado, aéreo no jogo, perdeu mais um gol patético. Alguém precisa dar um esporro no Pedro. Pedro, acorda, filho. Você está dormindo em campo. Falo mesmo. Pode comentar à vontade, é a minha opinião. Aí tá aqui o Rossi após o jogo. Eu tô tranquilo, erram os melhores. Por que não posso errar? Não, você pode errar, imagina. Todos nós, seres humanos, estamos suscetíveis aos erros. Agora, todo jogo, errou, tô contra Vitória. Aí errou, tô de novo. Aí não vai ganhar jogo, velho. Não vai ganhar. Agora, Rossi errou. Porém, eu, Gordola, da BR, a gente falava lá nos Três Irmãos Flariec durante o jogo. Olha, no início, tô dizendo no início do jogo, a posse de bola tá com os caras, o Flamengo não fica com a bola, a posse de bola tá com os caras, o Flamengo não troca passe, tá aí a merda. Os caras zanzando, zanza pra cá, zanza pra lá, zanza pra cá, zanza pra lá, ali na entrada da área, uma hora vai dar merda, o goleiro franga, a bola pega alguém, desvia, entra no gol. O time tem que ficar com a bola, cara. O time do Flamengo não fica com a bola. O time do Flamengo rejeita a bola. O time do Flamengo só quer jogar em transição rápida. Eu já disse, Jardim, para com isso, cara. Tem que jogar com a posse de bola também. Por que não pode ter as duas coisas? Um time bom em transição rápida, mas um time que tenha a posse de bola também. Ah, Pedrão, mas no final do jogo, se você for olhar a posse de bola, o Flamengo teve mais. Nem sei, talvez tenha tido, mas em função do gol tomado. Não tomasse o gol, talvez, eu não sou também para descobrir, não tinha. Por quê? Porque a bola era dos caras até 15, 10 minutos de jogo e o Flamengo não conseguia ficar com a bola. Jardim vê Flamengo melhor que Atlético Paranaense no segundo tempo e defende Rossi de falhas. Tem mais a que defender também, né? Não espere que o treinador vai para entrevista coletiva e vai, né, detonar o cara. Sabia que ia ser um jogo difícil. Nos últimos 30 encontros aqui nesse estádio, o Atlético ganhou 17 com 9 empates, só 5 vitórias do Flamengo. Mas peraí, ô Jardim. Você pegar os números completos e colocar à mesa é equivocado, porque desde 2019, geralmente, costumeiramente, o Flamengo ganha. Aí. Tá? O Flamengo ganha. Aí. Então, não pegue esses números brutos e tá. Os números, o número... Não adianta você olhar o número sem interpretar ele, sem levar em consideração o contexto. Senão você pega o número, você taca ali, aqui, ó, tá no número, tá, mas você tem que interpretar o número. Primeiro tempo nosso não foi o melhor. Fomos muito pacíficos, pouco pressionantes, foi de fato. Foi uma das coisas que ratificamos no intervalo, queríamos mais dinâmica. Mas não justificava ter 7 fora do que jogam habitualmente,
não era a razão para a etapa inicial que tivemos. Ou seja, os desfalques que nós tivemos não era justificativa para a gente ter uma etapa inicial tão porcaria que a gente teve. Acabamos por valorizar esse ponto jogando, na minha opinião, muito melhor que o adversário na segunda parte. Muito melhor? Será mesmo que foi muito melhor que o adversário? Esses lances do Viveiros estavam impedidos, de fato. O árbitro não marcou, mas, rapaz, tem que acabar com o Bandeira. Acabou. Que isso, Pedrão? O cara vai ficar desempregado, o cara tem família, eu entendo. Mas agora você tem que virar pro cara e falar para eles que eles têm que ter responsabilidade. Porque o Bandeira hoje, ele terceiriza completamente a responsabilidade de marcar o impedimento ao VAR. E isso é uma sacanagem, porque o Viveiros, se você for olhar, estava impedido para um Carvalho. Para um Carvalho. E ele deixa o lance seguir. Não, deixa com o VAR lá. Ele faz o famoso corta-luz, né? Meu pai fala que tem muito disso no trabalho dele. Esse problema não é meu não. Corta-luz. Aí a bola passa, responsabilidade é do outro lá. Para de dar corta-luz, Bandeira. Você tem responsabilidade, bicho. Todo mundo que trabalha tem responsabilidade. Parem de abrir mão das suas responsabilidades. Por isso, em termos gerais, foi uma primeira parte abaixo, a segunda melhor, onde fomos mais pressionantes e criamos 2 ou 3 boas situações que acabamos por não fazer. Empate acaba por justificar principalmente pelo segundo tempo. Jardim também saiu em defesa do goleiro Agostinho Rossi e fala: com certeza o Rossi é um jogador importante e já provou principalmente nos últimos anos. Acreditamos nele. Não vamos esconder que nos últimos 2 jogos teve 2 intervenções infelizes. Isso não deixa de termos total confiança nele. Acreditamos que são momentos e no futuro próximo vai voltar ao seu nível. Tem o apoio de toda a gente e a equipe de trabalho também continua a se dedicar. São episódios isolados e ele vai voltar à sua forma. Mas tem que ter um esporro e tem que ter uma conversa. Ô, velho, chega aqui. Salinha. Salinha do professor Jardim. Chama o preparador de goleiro lá. O que tá pegando? O que tá acontecendo? Que já é o segundo jogo seguido que você me dá uma dessa. Eu te defendi na coletiva, mas tá soda, hein? Tá soda, hein, velho? Da próxima eu vou ter que bater no você, velho, porque o pessoal vai me cobrar. Né? Vai ter que ter isso aí. Porque não dá, gente. Todo jogo erra, erro atrás de erro, pô. Erro, e é erro assim, cara, tosco, né? Nem um erro, porra, maluco. O cara errou ali, mas, porra, não erro básico. Talvez eu, com 1000 quilos, defendi aquela bola ali. Também, né? Amplio o espaço e defendia mesmo. Bom, o Pedro, após o jogo, comentou sobre convocação para a Copa do Mundo, que, aliás, é tema que nós iremos conversar também, tá? E tá aqui, ó. Ainda não sei que horas vai ser o treino amanhã, no caso ele dizendo ontem, mas vou acompanhar, expectativa boa. Deus sabe de tudo, coloco minha vida nas mãos dele, estou em paz, trabalhei para isso aqui no Flamengo, voltando a ser titular, ter sequência de jogos. Fico feliz de estar no radar com chance e espero estar lá, disse o Pedro em entrevista após o jogo. Olha, Pedro, deixa eu lhe falar uma coisa, meu querido. Eu gosto muito de você, tá? Não pense que eu não gosto de você, não, tá? Eu gosto muito de você, você é um rapaz que se dedica, você é um artilheiro. Você é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tá? Ultrapassou o Viveiros ontem com o gol que fez, né? Tinha essa concorrência ontem. Porém, você precisa ter mais sangue. Ah, é o jeito dele, Pedrão, não interessa. Vai ter que mudar. Você precisa ter mais sangue. Você precisa ser mais no jogo. Que às vezes parece que você tá nem aí. Pelo menos eu tenho essa sensação. E talvez, Pedro, é lógico,
vamos colocar isso também, talvez o Pedro ele não vá em função do azar que ele deu no ano passado. Que ele lesiona o braço, ele ia naquela convocação e, posteriormente a isso, ele lesiona o adutor da coxa direita no lançamento que ele foi fazer no treino. Tem isso bem pontuado também, Pedro. Mas você tem que ter mais sangue, bicho. O disjuntor desligou. Eu dei o exemplo. Você tá tomando um banho quente pra cacete na tua casa, o disjuntor... Tem que ir lá. Desarmou, tem que armar. Tá? Tem que armar, porque desarmou aí, tá, bicho? E aí, temos a convocação da seleção brasileira nessa segunda-feira. Os 26 jogadores que defenderão o Brasil no Mundial às 5 horas da tarde, pessoal. Lógico, tem ali a pré-convocação, aquela história carochinha toda. Aí vamos botar o Galvão Bueno lá para falar 3 horas seguidas. Aí vamos chamar fulano, vamos chamar Beltrano. Ih, chama a galera, tá todo mundo falar. Por mim só tinha convocação, acabou, vambora, é essa lista e acabou. Objetivo reto e curto. E que isso, Pedrão, tu é grosso, mais grosso que papel de enrolar prego, meu filho. Tem que ter lá, né, bobajada, pra mim é bobajada. Bota lá, convocou, esse aí, beleza. Então nós vamos detonar de qualquer jeito, vamos criticar a lista, tá, Ancelotti? Vão criticar, então tome... eu querendo ensinar um senhor de 70 anos de idade, mas, bicho, de qualquer jeito vão te criticar. Então, faça o que vier à sua cabeça, tá? E aí, pessoal, nós temos alguns nomes do Flamengo cotado aí. Nós temos a zaga do Flamengo, 3 atletas da zaga, Léo Pereira, Danilo, Alexandro. Você tem o próprio Pedro, você tem o próprio Samuel Lino, né? Você tem o Léo Ortiz também como possibilidade de ser convocado. E aí, meus amigos, eu sinceramente acho, vou dar um palpite aqui, Danilo vai, Alexandro vai, talvez o Léo Pereira vá, tá? E o Paquetá, tem um Paquetá, né? Acho que vai esses aí, tá? Acho que vai ir, mas vamos ver agora. Apesar de todos os erros do Flamengo, a arbitragem roubou o Flamengo ontem, tá? Roubaram, hein? Ó. Passaram a mão, hein? Até o PC de Oliveira lá da Central do Apito não. Central do Amigo, que ele sempre elogia os árbitros, até ele falou que foi errado não expulsar e a perna do Paquetá ficou rasgada. É assim que se fala na ortopedia, quando tem um corte? Me fala aí, não sei o termo técnico. Pra mim é rasgado. Ficou rasgado a perna do cara. E aí? Aí o Odair Maionese Helmas ainda tem a cara de pau de criticar a arbitragem. Para o Papito, tal de Papito, jogador do Atlético. É uma delícia o cartão amarelo. Já para o Carrascal, ele tem que fazer 1000 faltas para tomar amarelo. Olha, vou falar um negócio para vocês aqui. Isso aí ele tá certo, tá? O Carrascal só não foi expulso porque o árbitro não expulsou o jogador do Atlético. Se o Klein tivesse expulsado o jogador do Atlético, ele ia expulsar o Carrascal. Mas para compensar, ele não expulsou o Carrascal. Para mim tá claro isso. O Carrascal pediu para ser expulso. Tem que ter uma conversa com o senhor Carrascal. Tá? Outra coisa, tá surgindo hoje cedo, eu acordei, boato de negócio de vazamento de lista. Não tem. E o Pedro, pelo que eu sei, deve ficar fora. Mas, vamos ver na hora lá da convocação. Ó, aí ontem o Boto reclamou da arbitragem, a arbitragem não foi boa. Tem que reclamar mais. Porque o Abel, ó, tá reclamando desde o início do ano, filho. E nós estamos aí, ó. Ah, não foi boa. Foi uma merda. Tem que usar termos assim. Eu penso assim. Deixa no comentário produtos do Flamengo bem aqui abaixo. Tem react da convocação no 3 Irmãos Fla React. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like. Tamo junto. Saudações rubro-negras.